Na tela inicial do CapCut, eu vou procurar aqui meu arquivo de decupagem e vou duplicar ele. Em seguida, vou renomear para corte underline 01. Vou assistir para ver se a ideia faz sentido e se tem início, meio e fim, ou se ela vai ser descartada. Panfletava no metrô. Caramba! E hoje, fatura milhões. O que é isso? Que maravilhoso. O que será que aconteceu? Na verdade, não tem um começo, né? Todo mundo tem um começo e o meu foi com R$ 600. Só que, imagina você começar uma empresa com R$ 600. Você não tem recursos, né? Você não tem muito o que fazer. Eu tinha uma salinha de 12 metros quadrados, um desejo absurdo de levar o inglês pra mais e mais pessoas e R$ 600. E quando as pessoas falavam, nossa, mas você tinha R$ 600, como assim? É o que eu tinha na conta. Então eu decidi que eu ia fazer aquele negócio dar certo. Só que uma das maneiras que eu tinha de divulgar o meu produto, divulgar a minha escola, né? Que eu chamava de escola, mas em 12 metros quadrados é uma sala menor lugar. Menor que aqui, gente, tá? Acho que é melhor isso. Como que eu conseguiria divulgar isso? E eu tinha um aluno que trabalhava em gráfica, e eu falei, olha, esse mês você não precisa me pagar mensalidade. Eu quero que você, por favor, imprima pra mim este panfleto. Eu tenho ele lá na empresa ainda, no quadrinho, assim. Mas eu quero que você imprima esse panfleto pra mim, porque eu vou divulgar através disso aqui. Eu vou deixar nos escritórios, nos consultórios, onde vai gente, e vou entregar no metrô. Mas por que o metrô? Porque o metrô é um lugar de um fluxo muito grande de pessoas, e as pessoas ali, 6 horas da tarde, elas estavam extremamente cansadas, exaustas, e é um momento que seria mais fácil de fazer com que elas se questionassem sobre a própria vida que elas estavam levando. Então eu pensei, cara, vou falar com essas pessoas, elas estão cansadas, de saco cheio, pegou o metrô, talvez ônibus, né? Já deu pra elas hoje. Se eu falar que o inglês pode mudar a vida delas, que ele pode ser um passaporte para uma vida diferente, de repente até para ganhar mais e ter o próprio carro ou trabalhar mais perto de casa, pode ser que eu consiga novos alunos assim. Só que a verdade é que isso me ajudou a crescer, mas também me ajudou a lidar com o não. Lidar com o não era um desafio, né? Eu chegava com o panfleto pra pessoa, a pessoa falava assim, não, obrigada. Eu falei, quem que é? Mas peraí, aí eu comecei a abordar as pessoas de um jeito diferente, conversar, chegar a conversar. Hoje também você fala inglês, antes de entregar o panfleto. Porque se eu chegasse, é aquilo que a gente veste, né? Sim. Se eu chegasse, né, vestindo a camisa do panfletador, é assim que fala? Como faz? Acho que é do panfletador. Não, obrigada. Eu falei, quem que é? Mas peraí, aí eu comecei a abordar que o inglês pode mudar a vida delas, que ele pode ser um passaporte para uma vida diferente, de repente até para ganhar mais e ter o próprio carro ou trabalhar mais perto de casa, pode ser que eu consiga novos alunos assim. Só que a verdade é que isso me ajudou a crescer, mas também me ajudou a lidar com o não. Bora lá tirar as repetições, os silêncios, respirações. E eu tinha um aluno que trabalhava em gráfica, e eu falei, olha, esse mês você não precisa me pagar mensalidade. Eu quero que você, por favor, imprima pra mim este panfleto. Eu tenho ele lá na empresa ainda, no quadrinho, assim. Eu quero que você imprima esse panfleto pra mim, porque eu vou divulgar através. Falei, eu quero que você divulgar, vou, que eu vou, porque eu vou. Olha, esse mês você não precisa me pagar mensalidade. Eu quero que você, por favor, imprima pra mim este panfleto. Eu tenho ele lá na empresa ainda, no quadrinho, assim. Porque eu vou divulgar através disso aqui. Eu vou deixar nos escritórios, nos consultórios, onde vai gente, e vou entregar no metrô. Mas por que o metrô? Porque o metrô é um lugar de um fluxo muito grande de pessoas. E as pessoas ali, 6 horas da tarde, elas estavam extremamente cansadas, exaustas. E é um momento que seria mais fácil de fazer com que elas se questionassem sobre a própria vida que elas estavam levando. Então eu pensei, cara, vou falar com essas pessoas, elas estão cansadas, de saco cheio, pegou o metrô, talvez ônibus, né? Já deu pra elas hoje. Se eu falar que o inglês pode mudar a vida delas, que ele pode ser um passaporte para uma vida. E eu tinha um aluno. Eu tinha um aluno que trabalhava em gráfica. E eu falei, olha, esse mês você não precisa me pagar mensalidade. Eu quero que você, por favor, imprima pra mim este panfleto. Eu tenho ele lá na empresa ainda, num quadrinho, assim. Ele lá na empresa ainda, não imprima pra mim este panfleto. Eu tenho ele lá na empresa. Eu tenho ele na empresa ainda. Este panfleto, eu tenho ele lá na empresa ainda. Eu tenho ele lá na empresa ainda. Lá na empresa, panfleto, eu tenho ele lá na empresa ainda, num quadrinho, assim. Porque eu vou num quadrinho, assim. Ainda num quadrinho, assim. Porque eu vou divulgar, porque eu vou divulgar através, que eu vou divulgar, assim, porque eu vou divulgar através, disso aqui. Eu vou deixar nos escritórios. Isso aqui, eu vou deixar Olha só, aqui ela repete nos escritórios. Vamos tirar esse na. Nos escritórios, aqui, eu vou deixar nos escritórios, nos consultórios. Eu vou deixar nos escritórios, nos consultórios, onde vai gente, e vou entregar no metrô. Mas por que entregar no metrô? Mas por que o metrô? Por que o metrô? Por que o metrô? Entregar no metrô. Por que o metrô? Porque o metrô é um lugar de um fluxo muito. Porque o metrô é um lugar de um fluxo muito grande de pessoas.
grande de pessoas. E as pessoas ali, 6 horas da tarde, elas estavam extremamente cansadas, exaustas. E é um momento que seria mais fácil de fazer com que elas se questionassem. É um momento que seria mais fácil. E é um momento que seria mais Se eu fácil. clicar e arrastar essa borda, eu consigo ir recuperando essa parte que foi cortada. É um momento que seria mais e é um momento que seria mais fácil. E 6 horas da tarde, elas estavam extremamente cansadas, exaustas. E é um momento extremamente cansadas, exaustas. É um momento que seria mais fácil de fazer com que elas se questionassem sobre a própria vida. Sobre a própria vida que elas estavam levando. Então eu pensei, a vida que elas estavam levando. Então eu pensei, cara, vou falar. Então eu pensei, vou falar com essas pessoas, elas estão cansadas, de saco cheio, pegou metrô, talvez ônibus, né? Já deu para elas hoje. Se eu falar que o inglês pode hoje. Se eu falar que o inglês pode mudar a vida delas, que ele pode ser um passaporte para uma vida diferente, pode ser um passaporte, que ele pode ser Repetição novamente. um passo que ele pode ser um passo que ele pode ser um passaporte para uma vida diferente, de repente até para ganhar mais e ter o próprio carro, ou passaporte para uma vida diferente, de repente até para ganhar mais e ter o próprio carro, ou trabalhar mais. Passaporte para uma vida diferente, de repente até para passaporte para uma vida diferente, ganhar mais e ter o próprio carro, ou trabalhar mais perto de casa, pode ser que eu consiga novos alunos assim. Só que a verdade é que isso me ajudou a crescer. Pode ser que eu consiga novos alunos assim. Isso me ajudou a crescer, mas também me ajudou a lidar com o não. Finalizado. Agora vamos conferir se a gente não deixou nada passar batido. Eu tinha um aluno que trabalhava em gráfica, e eu falei, olha, esse mês você não precisa me pagar mensalidade. Eu quero que você, por favor, imprima pra mim este panfleto. Eu tenho ele lá na empresa, ainda no quadrinho, assim, porque eu vou divulgar através disso aqui. Eu vou deixar nos escritórios, nos consultórios, onde vai gente, e vou entregar no metrô. Porque o metrô é um lugar de um fluxo muito grande de pessoas. E as pessoas ali, 6 horas da tarde, elas estavam extremamente cansadas, exaustas. É um momento que seria mais fácil de fazer com que elas se questionassem sobre a própria vida que elas estavam levando. Então eu pensei, vou falar com essas pessoas, elas estão cansadas, de saco cheio, pegou metrô, talvez ônibus, já deu pra elas hoje. Se eu falar que o inglês pode mudar a vida delas, que ele pode ser um passaporte pra uma vida diferente, ganhar mais e ter o próprio carro, ou trabalhar mais perto de casa, pode ser que eu consiga novos alunos assim. Isso me ajudou a crescer, mas também me ajudou a lidar com o não. Nesse momento, eu vou refinar as partes que eu percebi que não estavam 100% cortadas onde deveria. Eu tinha um aluno que trabalhava em gráfica, e eu tinha um aluno que trabalhava em gráfica, e eu falei, olha, esse mês você não precisa me pagar mensalidade. Eu quero pagar mensalidade. Eu quero que você, por favor, imprima para mim este panfleto. Eu tenho ele lá na empresa ainda num quadrinho assim, porque eu vou
num quadrinho, assim, porque eu vou um quadrinho, assim, porque eu vou um quadrinho, assim, porque eu vou divulgar através disso aqui. Que eu vou divulgar através disso aqui. Eu vou deixar nos escritórios, nos consultórios, onde vai gente e vou entregar no metrô. Por que o metrô? É um lugar. Vou entregar no metrô. Por que o metrô? É um lugar. Vou entregar no metrô. Por que o metrô? É um lugar de um fluxo muito grande de pessoas e as pessoas ali, 6 horas grande de pessoas e as pessoas ali, 6 horas da tarde, elas estavam extremamente cansadas, exaustas. É um momento que seria mais fácil de fazer com que elas se questionassem sobre a própria vida que elas estavam levando. Então, nascem sobre questionassem sobre a própria vida que elas estavam levando. Então eu pensei sobre a própria vida que elas estavam levando. Então eu pensei, vou. Então eu pensei, então eu pensei estavam levando. Então eu pensei levando. Então eu pensei, vou falar. Então eu pensei, vou falar com essas. Então eu pensei, vou falar com essas pessoas. Elas estão cansadas, de saco cheio, pegou metrô, talvez ônibus. Já deu pra metrô, talvez ônibus. Já deu pra elas hoje. Se eu falar que o inglês pode que o inglês se eu falar que o Se eu falar que o inglês pode mudar a vida delas, que ele pode ser um passaporte para uma vida diferente, ganhar mais e ter o próprio diferente, ganhar mais e ter o diferente, ganhar mais e ter o próprio carro ou trabalhar mais perto de casa, pode ser que eu consiga novos perto de casa, pode ser que eu consiga novos alunos assim. Isso me ajudou a crescer, mas também me ajudou a lidar com os não. Com os não. A lidar com os não. Agora sim, é hora de exportar o vídeo que a gente criou. Eu vou clicar com o botão direito nessa pastinha pequena e aí eu vou selecionar a pasta que eu quero salvar o vídeo. Nesse caso aqui é na pasta de cortes da Carol Diniz. Aqui na minha página de exportação eu sempre deixo essas mesmas configurações. Vamos esperar essa barrinha aqui para encher, ficar no 100%. E aí, se você quiser, você pode dar uma conferida final, Um aluno apertando que aqui no trabalhava em botão gráfica. Eu de tinha um dar aluno play. que trabalhava em gráfica e eu falei, olha, esse mês você não precisa me pagar mensalidade. Eu quero que você, por favor, imprima para mim este panfleto. Eu tenho ele lá na empresa ainda num quadrinho assim, porque eu vou divulgar através disso aqui. Eu vou deixar nos escritórios, nos consultórios, onde vai gente e vou entregar no metrô. Porque o metrô é um lugar de um fluxo muito grande de pessoas e as pessoas ali, 6 horas da tarde, elas estavam extremamente cansadas, exaustas. É um momento que seria mais fácil de fazer com que elas se questionassem sobre a própria vida que elas estavam levando. Então eu pensei, vou falar com essas pessoas. Elas estão cansadas, de saco cheio, pegou metrô, talvez ônibus. Já deu pra elas hoje. Se eu falar que o inglês pode mudar a vida delas, que ele pode ser um passaporte para uma vida diferente, ganhar mais e ter o próprio carro ou trabalhar mais perto de casa, pode ser que eu consiga novos alunos assim. Isso me ajudou a crescer, mas também me ajudou a lidar com os não. Agora sim, tá finalizada a nossa aula de corte e tchau.